Hello, people! Se você tem um sonho de fazer intercâmbio em algum país para lá, treinar seu inglês, mas não sabe nem por onde começar, eu fiz esse vídeo aqui para você. Antes mesmo de você saber para onde você vai, é bom você planejar sua viagem. E claro, tem que ter um planejamento financeiro. Eu vou fazer um videozinho aqui falando de como eu juntaria dinheiro para fazer meu primeiro intercâmbio. Se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever, please, ajuda bastante. Quando se fala em intercâmbio, as pessoas já perguntam de cara. Nossa, quanto você gastou para fazer seu intercâmbio? Eu, sinceramente, eu não sei. Mas isso pode até dizer, nossa, você é muito desorganizada, muito rica, né? Que não tá nem aí para dinheiro. Nem uma coisa nem outra. Porque, na verdade, a gente não deixa para fazer tudo de uma vez só. Então, o ideal é que, se realmente dinheiro for um questionamento para você e você não tiver nada, como passaporte, visto, é bom você ir na agência cerca de 2 anos, 1 ano e meio antes. Porque aí eles vão te dar todo um planejamento, eles vão te ajudar em muitas coisas e eles vão parcelar também, provavelmente, essa sua viagem. E aí vai ficar uma coisa mais fácil de você pagar, de você lidar e até dar tempo para você fazer as coisas com calma e não ficar tudo muito atropelado. Pode fazer 6 meses antes? Pode, mas é muito corrido e aí se der errado alguma coisa fica complicado e sem contar que o dinheiro tem que ser na hora. Já que a maioria das agências você tem que pagar tudo antes de você viajar. E aí com esse desejo em mente, né? Nossa, eu quero fazer um intercâmbio. Aí você se pergunta, nossa, mas para onde é que eu vou? E isso com certeza é uma coisa muito pessoal, mas eu posso te ajudar aqui em algumas coisas. Por exemplo, quanto tempo você quer e pode passar? Se você realmente quer ir para passar muito tempo, meses, até anos, eu não sei, aí você pode ver na agência alguns lugares que você vê trabalho e estudo, porque realmente para você se sustentar vários meses em outro país fica uma coisa complicada. Alguns países da Europa, eles aceitam estudantes para trabalhar lá também. E aí vai te ajudar muito nos custos. Mas se você estuda, trabalha e tempo realmente é uma coisa complicada para você, a partir de 2 semanas você já pode fazer seu intercâmbio. É o ideal? Depende de você. Eu mesmo não teria problema nenhum em passar 2 semanas fazendo intercâmbio. Vai muito do gosto de cada um e de que pode. Eu acho que o importante é você conseguir fazer. Mas claro, se você pode passar um mês, por que não? Passa um mês, 5 semanas, 6 semanas, o que você puder e que seu dinheiro der também. E é interessante que quanto mais semanas você passa, mais o valor da semana ele cai. É como se fosse a gente comprasse um pacotão, sabe? Quando a gente compra uma coisa em quantidade, geralmente o valor baixa. Então é mais ou menos isso daí. Quando eu fui em 2010, eu passei 4 semanas, porque eu trabalhava, eu estudava, era o que eu conseguia. E para mim foi muito interessante. Hoje, se eu fosse, eu acho que eu passaria mais ou menos o mesmo tempo, porque eu trabalho e fica meio complicado, né? A parte financeira e eu não posso largar tudo aqui e ir para lá. Então, se você quiser cerca de 2 semanas, 4 semanas, você pode ir para qualquer lugar. E aí é do seu gosto. Você pode ir para a América do Norte, né, com os Estados Unidos e Canadá, e pode ir para a Europa também. Todos os lugares vai precisar passaporte. Não é muito caro. O que é mais caro realmente é o visto. E aí na Europa geralmente é mais tranquilo para você conseguir o visto. Eles estão lá na hora, só precisa do passaporte, alguma coisa assim. Já nos Estados Unidos você precisa tirar o visto. É um pouquinho salgado, porque é em dólar, mas o dólar não é a cada dia ele não é atualizado, mas mesmo assim fica um pouco mais caro. Só que também você pode pegar o visto para 10 anos, então você pode aproveitar outras viagens. Se você quiser ir para o Canadá, você pode aproveitar o seu visto americano. Você só precisa entrar na internet, preencher algumas coisinhas lá, pagar menos de US$ 10 e você consegue uma autorização. Eu acredito que seja melhor do que você pegar o visto canadense, porque eu acho que o visto americano você vai usar muito mais. Se você ficou entre a Europa e a América do Norte, veja muito também a questão de câmbio e também a questão da passagem. Alguns lugares dos Estados Unidos a passagem é mais barata, Como pra ir pra... como para ir para Nova York. Mas o custo de vida em Nova York é um pouco caro. Então é bom, se você quiser economizar, fazer essa comparação. Já na Europa, a passagem tende a ser um pouco mais cara, só que o euro também é mais caro. Apesar que o custo de vida em algumas cidades não é tão caro, então você tem que pesquisar isso daí. O Canadá tem uma mistura um pouco dos dois. O câmbio é o dólar canadense, que é um pouco mais barata. A passagem é um pouco mais cara do que geralmente os Estados Unidos, mas o custo e as coisas lá não é muito caro. É por isso também que é um dos favoritos para brasileiros. Então, se você escolher o seu país, é bom você ver qual a cidade, porque não é só a capital. Por exemplo, Estados Unidos você pode ir para Nova York, você pode ir para Miami. Eu não aconselho muito Miami porque tem muito brasileiro.
E aí não que a gente não goste de brasileiro, é justamente o contrário. A gente ama tanto o brasileiro que quando o brasileiro vê um outro... Nossa, você é brasileiro, nossa, que legal, vamos sair, vamos beber. Pronto. E aí aquela coisa de preciso falar em inglês acaba que é quebrado. Então toda vez que você for sair com brasileiros, é bom você chamar uma pessoa de outro país para você ser obrigada a falar inglês. Senão meio que você perde, né, the whole point aí do seu intercâmbio. Então não é muito interessante. Além de Miami e Nova York, você tem um lugar muito legal também que se chama Fort Lauderdale. Vou escrever aqui porque ele é meio chatinho de falar. Tem São Francisco também, só que aí o custo é um pouco mais caro. Então, depende muito do seu gosto. Qual é o país, qual é o lugar que você tem um sonho. No Canadá, você tem duas cidades bem importantes, que é Toronto e Vancouver. Eu gostei muito quando eu fui na agência da primeira vez, que ela perguntou, você é mais uma pessoa de cidade ou você gosta de ver natureza? E aí eu fiquei, eu gosto mais de cidade, eu quero ir pra shopping, eu quero bater perna, eu quero conversar com pessoas. E aí me indicaram para ir para Toronto, o que eu gostei muito. Então eu não conheço Vancouver, mas as pessoas falam que quem gosta de natureza, gosta de uma coisa mais assim, lá é muito indicado também. Aí para você saber mais ou menos o custo, é interessante você já começar a ver passagens. Claro que daqui a 2 anos você não vai ver passagem, mas você tem como saber mais ou menos a média. E aí adicionando a média da passagem, você tem que adicionar a média do passaporte, se você não tiver, e do visto. Quando você tiver mais ou menos essas coisas assim na sua mente, você pode ir para uma agência, que aí você já vai conversar e vai ver quanto custa e eles vão parcelar muito para vocês, provavelmente. E aí, dependendo de quanto tempo você vai ficar, você pode ver quanto você vai levar. Essa eu acho a parte mais difícil, porque o ideal é a gente levar dinheiro vivo. Então, por exemplo, eu vou passar um mês e vou levar $1.000. Dá? Dá. Mas aí, dependendo da contação, seria 5 até 6 mil reais. Então fica um pouco salgado. Então por isso é a importância de ver muito tempo antes. Porque você vai juntar dinheiro para levar, para pagar a passagem, para fazer o visto e pagar o curso também. Eu vou fazer um videozinho aqui falando de como juntar dinheiro para fazer um primeiro intercâmbio. E aí, decidido o lugar, é muito interessante você também saber qual é a época que você quer ir. Você gosta de frio, você gosta de calor, você gosta mais ou menos um do outro, não sei exatamente. Então, o que você gosta? Eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu já fui para Toronto para fazer intercâmbio. E aí muitas pessoas vêm, eu vou em junho e julho porque eu gosto de verão. Aí vai lá para lá. Eu vou em janeiro e dezembro porque eu gosto de ver neve, eu quero ver neve. Eu sempre falo para os meus alunos, você quer ver neve? Então vá para o Chile, é mais barato. Porque é muito complicado você sair de casa e fazer as coisas no inverno rigoroso que é lá. Só realmente se for um sonho. Mas acaba que é muito difícil você sair, tem lugares que está fechado. Então, eu não indico ir muito no inverno para o Canadá, por exemplo. É muito frio. Agora, por que não em setembro, outubro, novembro, março, abril? Tem outros meses que também é bem interessante se você tiver essa disponibilidade. Porque para mim realmente é muito complicado porque eu dou aula. Então, eu tenho férias escolares. É um pouco complicado para mim. Mas se você tiver essa oportunidade, vai em outubro, é maravilhoso. Tá frio, mas não tá tão frio. Então, pega um mês um pouco assim. Você vai conseguir passagens mais baratas também e climas mais amenos. A questão da escolha do curso é muito pessoal. Se você não tem uma profissão que você quer melhorar por conta daquela profissão, provavelmente você vai fazer o inglês geral. Que é o inglês geral que a gente aprende cursinho mesmo, você vai fazer uma prova de nivelamento e lá eles vão te colocar na sala que é do seu nível. E aí uma dica que eu dou pra vocês. Se você realmente tá querendo fazer intercâmbio daqui a 1, 2, quem sabe até 3 anos, aproveita para estudar inglês. Porque vamos lá, eu sei o basicão lá, eu sei pedir comida, sei uma coisinha ou outra e tal. E aí você vai para um outro país, podendo aproveitar para conversar, ter conversas mais ricas, conversar mais facilmente com pessoas e melhorar seu inglês, ou você vai querer aprender coisas básicas como pedir comida, alguma coisa assim. Porque se você já tiver um nível legal de inglês, você vai poder aproveitar mais, você vai poder conversar mais, você vai poder interagir mais. E aí você vai aprender coisas que talvez no Brasil fosse mais difícil você aprender. É muito melhor do que você ir com inglês muito básico e aprender coisinhas muito simples, você meio que não vai aproveitar. Então pega esse tempo de planejamento e já comece a estudar inglês. E aí não importa se é online, se é com professor, se é curso, tenta ver o jeito que você mais gosta. Eu sou um pouco, assim, porque eu dou aula de inglês, então não vou puxar a sardinha pro meu lado. Mas estude. A estadia também é uma coisa muito importante. Se você realmente quer ir para dar aquele improve no English, eu recomendo você ficar numa host family, né? O que é isso?
Uma família vai te acolher, provavelmente você vai ter um quarto só para você, um banheiro só para você. É bom você falar isso na agência que você quer isso, caso você queira, porque além de ser mais barato, você vai ter mais interação com as pessoas, você vai ter mais pessoas para conversar, para te ajudar. E se você ficar numa casa estudantil, ou você ficar até em um lugar só você, talvez você não tenha tanta essa interação. Agora, se realmente você for uma pessoa mais introvertida, você não gostar muito de falar com pessoas que você não conhece, aí sim, realmente não é uma boa opção. Tem pessoas também que me perguntam quanto tempo estudar inglês. Se você não quiser dar aquele intensivão, tá precisando de inglês pra ontem, eu não recomendo você passar o dia todo na escola. Por quê? Porque pra mim o que vale mais é a experiência. Então, você vai conhecer pessoas na escola, você vai sair com essas pessoas, você vai curtir, você vai falar. É toda aquela experiência, não é só estudar. Então, pega um que tem um horáriozinho razoável, não pega aquele que é o dia todo, até quase a noite, não. Só realmente se você for para uma prova de proficiência, se você for fazer alguma coisa muito específica, mas para o inglês geral eu não recomendo porque o que vale mais realmente é a experiência. E você precisa ter tempo para passear e conhecer pessoas. Caso você consiga já responder todos esses questionamentos, você sabe para onde é que vai, então comece realmente a juntar dinheiro, a ver a passagem para ir para uma agência e comece a fazer as coisas com um pouquinho de tempo. Não deixa para fazer tudo muito em cima da hora, porque realmente fica muito complicado. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, please, é muito importante. Dá seu likezinho aqui para chegar a mais pessoas. E eu realmente espero que você consiga esse sonho de fazer seu intercâmbio. Se vocês quiserem mais dicas ou tiver alguma dúvida, não esquece de deixar seu comentário que eu vou responder com muito carinho. E pode me seguir nas redes sociais também. Até o próximo vídeo.